Estamos de volta, meus irmãos, com a nossa aula sobre os pressupostos e os perigos dos pressupostos. Vamos estar lendo aqui? Os pressupostos da interpretação bíblica. Quando vamos ao encontro da Sagrada Escritura, levamos conosco uma série de pressupostos, ou seja, suposição prévia, preconceito, expectativa e desejo. Lá vamos preparados para encontrar algo que nem sempre está lá, ou se está, não se encontra em toda parte, nem na medida que gostaríamos. Nós vamos ter exemplo dentro da nossa apostila, até mesmo de um policial aqui e uma turma de amigos. Porém, quando o policial vai ao encontro do bandido, ele já encontra ali, já vai armado, preparado para encontrar o bandido já armado. Por quê? Porque na cabeça dele, o bandido está indo roubar, está armado. Se ele está armado, ele vai querer me matar. Se ele for me sacar a arma ou fazer qualquer gesticulação, eu atiro primeiro. Então isso é um pressuposto, porém, só vai saber se o bandido estava ou não armado depois do desfecho aí da situação. Também você vai encontrar na apostila como a turma de amigos vai sair para viajar, porém cada um deles tem aí um pressuposto, tanto para bem quanto para mal. A expectativa deles vai muito alta, nem sempre vai estar aí na mesma conformidade que vai encontrar lá. Chegar lá vai se deparar, uns vão decepcionar, outros vão estar até um tanto felizes além das expectativas. Jesus, certa feita, ele é abordado pelo jovem rico, e quando ele chega, o jovem disse: mestre, deixa que eu te siga também. E Jesus disse: observaste as leis? Sim. E citou todas as leis, e disse o Senhor Jesus: então faz diferente agora também, venda os teus bens e compartilhe com os pobres, dê aos pobres. E este jovem agora sai cabisbaixo, e quando ele sai cabisbaixo, ele se entristece. O discípulo então começa a falar a Jesus: quem é que pode então entrar no reino dos céus? Porque a fala de Jesus foi essa: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então a expectativa daquele jovem era: eu sou observador da lei, tenho dinheiro, posso estar nesse ministério. Então ele se decepcionou com a fala de Jesus. E muitos também estão se decepcionando com que às vezes a Bíblia tem as regras ali. Então os pressupostos que as pessoas querem achar na Bíblia às vezes podem ser perigosos, porque pode surgir uma interpretação errada, pode pegar no versículo e fazer alusão para aquilo que está de bel interesse. Então temos que tomar cuidado aí com os pressupostos, tá? Vamos lá. Quem tem preferências pelas questões relacionadas à cura, porém, se sentir propenso a relacionar tudo com este assunto. Outros temas que foram pressupostos atualmente são prosperidade, batalha espiritual, demônios, bênção e maldição, dízimos e ofertas, boas obras e etc. Um exemplo digno de nota é o caso do escritor que afirmou que Jó perdeu tudo porque não era dizimista. Sua preferência pelo tema produziu uma conclusão infundada. O mesmo autor afirma que o dono dos porcos que foram destruídos pelos demônios sofreu aquele prejuízo porque não era dizimista. Há também quem usa o versículo de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que Deus ama os que dá com alegria, para se referir a dízimo. Outros versículos usados com esses pressupostos é usado em Lucas 6, 38. Contudo, ambos os versos não se referem a dízimo, mas a ajuda ao próximo. Podemos extrair princípios que se aplicam em várias situações, mas não podemos afirmar que o escritor bíblico estivesse se referindo ao assunto que gostaríamos. É importante entender aí que esse pressuposto aí, quando se volta, eu pego um tema isolado, um versículo isolado, e utilizo o pressuposto, igual foi dado aqui o exemplo aqui, certo? Que Jó perdeu tudo porque não era dizimista. Diferente, certo? Pelo contrário, a Bíblia afirma que Deus permitiu que ferisse a Jó sem causa, então não havia brecha. Então o escritor deste livro que fala acerca de dízimo e oferta, ele já errou aqui,
certo? Cada igreja tem o seu ritual, tem dízimo, devolve o dízimo, não é nem pagar o dízimo, devolver o dízimo, isso é parte da igreja, correto, isso é parte da igreja, correto, porém, eu não devo utilizar pressuposto para tentar achar acusações na vida das pessoas, eu não posso utilizar acusações para utilizar isso acerca de cura, para dizer que a pessoa está doente por conta de um versículo bíblico, tá? Se não tiver embasamento legal, certo? Então não posso pegar um versículo isolado para aplicar na vida de uma igreja inteira por conta que eu acho que é desse jeito. Então são pressupostos, certo? Então é preconceito. O que é um preconceito? É aquilo que eu te faço, tiro uma alusão sem conhecer de fato o que é, você entendendo? Eu faço uma referência, afirmo sem antes conhecer o que era, então é um preconceito, certo? Eu tenho um conceito antecipado da razão, tá? Vamos lá, pressupostos importantes, aí na página 7, pressupostos importantes, aí já é diferente, vamos lá. Nessa viagem do conhecimento bíblico, algumas bagagens são necessárias, alguns pressupostos são importantes e necessários, enquanto que outros podem ser prejudiciais. O estudo da Bíblia precisa decidir sobre as questões apresentadas a seguir. É preciso um posicionamento que pode ser definitivo ou provisório. Muitas vezes o fator determinante para tal definição será a fé. Este é o elemento que separará o cristão de todos os estudantes intelectuais das Escrituras, ainda que o verdadeiro crente também utilize suas faculdades racionais para compreender a palavra de Deus. Contudo, a razão será um instrumento de auxílio e não um fator determinante para a aceitação da Bíblia. O que nós estamos passando a você? A fé, juntamente com o conhecimento, ela vai produzir milagre na tua vida, ou na vida da pessoa que você está ministrando. Um exemplo aqui, aquela mulher cananeia, ela tinha certeza que ela não ia ser de hipótese alguma abençoada por Jesus se ela utilizasse dos conceitos humanos, tá? Porque da região que ela estava vindo, era um povo que não adotava o cristianismo, porém, a fé dela foi além da razão. Entendamos que o Senhor Jesus, quando agora responde a ela, ela diz assim, olha, não, ele disse para ela, não é bom que tira dos filhos e dê aos cachorrinhos. Aí entra com a fé, ela entra a fé, mas os cachorrinhos comem da migalha da mesa do seu Senhor. Então isso é um pressuposto positivo, tá? Ela largou a razão e utilizou a fé. Então, no entanto, que é você que está fazendo o curso aqui, que é um hermenêutico, utiliza, sabe, Jesus, está escrito assim, mas eu tenho uma fé que o Senhor pode fazer isso aqui, entendeu? Você não tirou a razão, porém utilizou a fé. Então, isso são pressupostos importantes que dá o auxílio à sua determinação racional, tá ok? Como disse Paulo em Romanos, na carta dele aos Romanos, no capítulo de número 12, quando ele começa então a dizer isso, portanto, ele diz assim, meus irmãos, amados irmãos, rogo-vos, amados irmãos, aqui ó, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ser o racional não quer dizer que você também não tenha fé, entendeu? Então esse pressuposto é importante, então que você utilize a fé com a razão. Então isso é bom, está escrito aqui sim, mas eu tenho fé, certo? O Elias profetizou dizendo assim para Acabe, olha, não choverá 3 anos e nem orvalho cairá sobre a terra durante esses 3 anos. Observe bem, foi Deus que mandou Elias falar aquilo? Não, porém Elias utilizou segundo a palavra dele, mediante a fé dele. São pressuposto que deu certo, tá ok? Isso também não me dá vazão para que eu venha estar falando em nome de Deus sem Deus ter mandado, tá ok, pessoal? É muitas palavras que diz assim no tempo da igreja do século 20, do século 21, eles têm usado muito esse termo, eu profetizo, sem Deus mandou profetizar.
Muito cuidado, certo? Muita cautela nesta hora, tá ok? Se você está utilizando de você mesmo aí, problema, mas não fala que Deus está mandando você profetizar, tá ok, pessoal? Vamos lá, um pouquinho. Questão que vão influenciar a interpretação, ainda na página 7. O que a Bíblia é? Isso é muito bom, isso é muito bom entender. O que a Bíblia é? É livro de Deus para o homem, livro do homem sobre Deus, palavra de Deus, livro de história, livro de lendas, livro didático ou manual. O que a Bíblia é? 2. O que a Bíblia contém? Não inventa, não negue, são um aspecto importante, embora secundário. Vamos lá: história geográfica, ciência, sociologia, filosofia, poesia, antropologia, teologia, palavra de Deus, palavra do homem. Vamos lá. A posição evangélica é de que a Bíblia é a palavra de Deus e contém história geográfica, ciência sociológica, filosofia, poesia, etc. Não podemos negar esses elementos nem conduzi-los como se algum deles fosse o conteúdo bíblico principal ou razão da sua existência. A Bíblia existe para que a alma humana seja salva. Seu conteúdo inclui uma série de temas que emolduram a mensagem de salvação. Então, a Bíblia, ela contém aí a filosofia, a sociologia, a poesia, a ciência, a geografia e etc. Então, a Bíblia é completa para os cristãos, tá? Desde quando aí nós entendemos acerca do canon, certo? Que o que é canonizado aí, quando ela foi canonizaram aí, tá, amados? Que nós entendemos acerca de tudo, logo falamos que ela vem de régua, ou que é para medir, certo? E também que regras, tá ok? Nós logo entendamos que o Senhor Jesus, ele deixou para nós que a Bíblia contém tudo, tá? Como a Bíblia é? Esta é em questão a inerrância e a inspiração, tá? Essa é a questão. Está em questão a inerrância e a inspiração. Entre aqueles que admitem que a Bíblia seja um livro inspirado, existe suposta diferença entre nível de inspiração. Alguns acreditam que os escritores bíblicos estavam tão inspirados quanto a um poeta ou um compositor qualquer. Outros acreditam na inspiração divina em cada letra ou palavra escrita. Nós cremos que os autores bíblicos foram inspirados, ou seja, orientados por Deus para escrever a Sagrada Escritura, mas tinham liberdade para usar seu estilo pessoal e seu nível de conhecimento e cultura. Vamos ter uma ideia aqui. Paulo, a Bíblia é inspirada? Sim, é inspirada, mas Deus deixou que eles colocassem também a seu ponto de vista. Paulo, quando fala acerca do homem, exemplo aqui, lá no Gênesis nós entendemos que Deus falou: é bom que o homem não fique só, façamos a ele uma disjuntora, ou uma conciliadora, ou uma amiga, uma parceira. Lá no livro nas cartas de Paulo aos Coríntios, Paulo começa então a dizer: é bom que o homem não conhecesse mulher, digo eu, não Deus, viu aí? Então lá Paulo estava começando a colocar, dizendo os seus pensamentos, e não que Deus estava mandando falar, tá ok, pessoal? Isso cabe à maneira que colocarmos aí. Então a Bíblia é inspirada por Deus, porém Deus deixou que cada um deles pudesse colocar também a sua linha de pensamento e raciocínio, tá ok? É a mesma coisa quando você está ministrando. Deus assume sim a tua vida, te dá inspiração, você é direcionado pelo Espírito Santo, porém tem um momento da mensagem que você coloca seu testemunho, certo? E etc. Então assim Deus proveu também na Bíblia, tá? Na próxima aula vamos estar falando o que fazer com o que a Bíblia nos traz, tá? Até a próxima aula aí, meu amado, continuação desta aula, perdão, tá?